Graça e paz, galera. Meu nome é Ilana, eu faço parte da Igreja IBRP, Igreja Batista Renovada do Paulistano. Estamos localizados aqui na freguesia do Ó, São Paulo. E hoje nós estamos iniciando um novo projeto, que se chama Talking Cash, que temos como objetivo compartilhar com vocês os testemunhos que os irmãos têm compartilhado dentro da denominação, e não queremos que esses testemunhos estejam só dentro, mas sim que eles sejam lançados e que sejam alcançados vidas através desses testemunhos. E hoje, com o episódio de abertura, é claro, estamos aqui com o nosso pastor Jefferson. Graça e paz, Ilana. Graça e paz, pessoal. Deus abençoe a nossa vida. Vamos ter uma conversa bacana hoje, em nome de Jesus. Uma conversa bem descontraída aqui com o nosso pastor, que é uma bênção de Deus também para as nossas vidas. A gente já tem uma história junto, né, pastor? Nós crescemos praticamente junto, então mas hoje nós vamos focar em compartilhar algo sobre o nosso ministério. E hoje, pastor, primeiramente eu gostaria de perguntar para o senhor, né, claro, como que foi assim a sua história de conversão, o seu encontro com Cristo, para exercer o seu chamado, né, de pastoreio aí? Eu acredito que eu tenho mais tempo de igreja do que de conversão. Talvez, muita gente tem vergonha de falar isso e tal, mas eu realmente fui para a igreja de criança, na adolescência dei uma revoltada e tal, depois continuei, porém, ao encontro com Deus assim, já foi quando eu já estava adulto e tal, já era casado, e eu, por incrível que pareça, eu pregando, Deus falou comigo, e aí eu tive um encontro real com Deus e assim um despertamento pro chamado mesmo. Isso já fazem uns 15 anos aí que eu tenho estado na posição, digamos assim. Pastor, uma curiosidade minha, na realidade, né, para ser compartilhada também, é porque normalmente pastores, eu acho, né, que eles já têm esse objetivo de ser pastor. O senhor, né, não sei se era esse seu objetivo inicial, como que foi para aceitar a vontade de Deus para exercer esse ministério? Nunca quis, na verdade, né? Nunca quis ser pastor. Eu comecei na igreja, o primeiro trabalho que eu fiz foi como músico, tal, não tocava bem, mas tocava bateria, tal, no grupo de louvor. Eu achava bonito as pessoas pregando, mas eu nunca quis ser pastor. Mas aí eu comecei a fazer um trabalho que era uma campanha que o pastor deixou eu dirigir na igreja. E aí eu comecei a pegar gosto por isso, trabalhar com pessoas, mas eu nunca orei para Deus assim para ser pastor. Tanto é que quando eu recebia profecias e tal, falando que ia ser pastor, eu achava estranho, porque não era realmente um desejo do meu coração, mas eu acredito que já era, né, o plano de Deus e tal. E aí agora a gente está aqui, né, há 12 anos já. Eu sou pastor de igreja. Glória a Deus, né? Isso é bom, né? Bom, bênção para muitas vidas, na realidade, né? E com essa evolução, essa decisão, né? Porque acho que tudo parte da gente também decidir querer, né, exercer aquilo que Deus tem para manifestar sobre nossas vidas. E sendo assim, nasceu, né, a IBRP aí. Eu queria que o senhor compartilhasse o nascimento da IBRP, óbvio, né? A IBRP ela tem uma história, né, bacana assim, até porque tudo na minha vida foi acontecendo assim sem planejamento. Então, não planejava ser pastor. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava nesta igreja, que era a Assembleia de Deus, e aí eu dirigi uma campanha lá. Um pastor, colega de uma igreja batista, chamou para dirigir uma campanha também na Batista. Então, a ideia era fazer um culto na Assembleia de campanha e outro culto na Batista. Quando eu fui para a Batista, o pastor ele abriu uma outra congregação, que chamava-se a igreja IBMA, e aí ele ofereceu para mim se eu queria ficar nessa igreja, que era uma congregação pequena, tomando conta lá, dirigindo e tal. Como sempre, eu falei assim, tudo que eu fiz foi tudo como teste. Eu falei assim, eu posso fazer um teste para a gente ver o que dá. Tanto é que quando eu saí da Igreja Assembleia de Deus para Batista, eu não era nem obreiro na Assembleia. Apesar que eu fazia muita coisa, dava curso de doutrina, era professor de escola dominical e tal, já pregava. E aí eu fui para Batista, não era nem obreiro. Quando o pastor falou que ia deixar a igreja na minha mão, eu tive que ser consagrado a diácono para conseguir, né, tomar conta dessa igreja. Ficamos lá um tempo, eu acredito que uns 3 anos mais ou menos,
E aí depois a gente teve, né, um problema de alinhamento, na verdade, que é de igreja, de visão e tal. E aí eu decidi não ser mais pastor. Os irmãos, alguns irmãos, continuaram fazendo culto num salão de cabeleireiro. E aí depois, consequentemente, me convidaram para mim ser pastor de uma igreja. Primeiro, não queria ser pastor, depois pastor, presidente, piorou. Aí o que eu fiz? Eu falei, não tem como, não tem como. Mas aí eu fui num culto conhecer, e aí de repente, quando eu vi, eu já estava pastoreando essa igreja, e aí a gente só correu atrás dos papéis e tal. E assim, até hoje eu não acredito que eu, do nada, assim, resolvi ser pastor presidente de uma igreja. Senhor, do nada, né? Do nada. Mas para Deus já tinha tudo um propósito, né? E nós vemos o propósito de Deus se cumprindo mesmo, né? Aqui na nossa igreja, nós começamos com poucas pessoas e Deus foi trazendo pessoas, né? Foi nos instruindo, nos direcionando, né? E eu queria que o Senhor também compartilhasse sobre esse nosso propósito, né? Que nós temos aí iniciado com clareza, que é amar a Deus, amar ao próximo e servir no reino. E nada mais que o Senhor para trazer essa clareza maior, né, para nós aqui. Então eu queria que o Senhor compartilhasse, né? Eu acredito que ministério, a gente aprende a servir, né? Aprende a servir a igreja e tal. Só que o que acontece muito? Aconteceu comigo e acontece com muita gente. Tem muita gente servindo no reino, servindo no propósito e tal, mas não teve um encontro real com Deus. Sim. E a gente entende que isso é um processo. Sim. Então o nosso propósito é o mesmo do processo. E o que a gente fazia antigamente? Você chegava numa igreja, você não tinha um encontro com Deus, não amava Deus ainda, não tinha amor ao próximo, então assim, eu não era totalmente apaixonado por Deus, não ia com a cara da Ilana, mas eu trabalhava na igreja, trabalhava nos ministérios. Isso geralmente era uma normalidade, né? Era normalidade. Então, eu prego, eu trabalho no Ministério Infantil, eu trabalho na mídia, porém não gosto da Ilana. Sim. E também não sou apaixonado por Deus. Então a gente meio que, né, estudando, claro, a gente foi e organizou isso. Então primeiro precisa amar a Deus, ter um encontro com Deus, consequentemente ela vai amar o próximo, e aí por último ela vai servir na igreja e servir no reino. E muitas vezes a gente troca essa ordem, né? A gente quer começar servindo para depois ter um encontro com Deus. Que foi o que aconteceu comigo. Não foi culpa dos meus pastores, não foi culpa da minha liderança. Realmente eu tinha um talento para fazer, só que não tinha ainda esse amor por Sim. Deus. Isso complicou muito. E essa troca, né, de lugares, inversão de processos, né, acaba atrapalhando mesmo e até confundindo, né? Mas se a gente estiver alinhado nesse propósito e nesse processo, eu creio que nós chegaremos no alvo, né, até a volta do nosso Cristo, né? E também nós temos os trabalhos de igreja em casa, né, pastor? Não tem sido, assim, uma evolução muito grande para o ministério, né? E eu creio que por meio desse movimento, né, da gente estar levando a igreja para vários locais, tem trazido crescimento, tem alcançado vidas, né? Talvez vidas que não tenham tanto acesso ao templo mesmo, à igreja, né? E eu queria que o senhor falasse a respeito também, né, dessas equipes aí que nós temos. Nós estamos tentando explicar, né, você tem acompanhado isso, os irmãos da igreja e tal, explicar o que exatamente esses grupos pequenos, igreja em casa, célula, né, cada igreja chama de um nome diferente, Sim. Casa de paz, enfim. As grandes igrejas, a gente estudando um pouquinho sobre o discipulado, as grandes igrejas, elas têm, uma igreja que tem 10 mil membros, 40 mil membros, o que elas começaram a fazer? Elas tinham o grande culto, que é o culto que você aprendia a amar a Deus, Sim. Só que esse pessoal não era discipulado, não era assistido. Então, levou essas pessoas para pequenos grupos, para essas pessoas começar a amar o próximo. Uhum. Por quê? Porque no culto de domingo é muito fácil a gente amar o próximo. Porque tá todo mundo ali no mesmo ambiente, todo mundo arrumadinho, todo mundo cheiroso e tal. Para esconder o bafo a gente põe uma bala na boca, essas coisas e tal. É simples para resolver. Todo mundo é rico, todo mundo é simpático, né? Quando você vai para o grupo pequeno, o que acontece? Você começa a ver o defeito do irmão. Verdade. E aí, a gente, como começou isso? Fazia culto nos lares. A gente aprendeu a fazer culto Sim. nos lares. E o que eu percebi? Que ia, tipo, 4, 5, 6 obreiros pro culto no lar. E todo mundo queria falar, todo mundo tinha uma palavra, todo mundo queria oportunidade. Eu falei, peraí, se a gente tem bastante culto, bastante gente para fazer culto, Sim. vamos dividir essas pessoas
espalhar elas e cada um faz um culto. Então começou com essa ideia, não era a ideia do discipulado ainda. Depois nós aprendemos sobre discipulado. E é o que a gente está tentando fazer. Então, nós temos muitos membros, beleza. Aí você cuida de uma parte, eu cuido de outro, o outro irmão cuida de outro, e todo mundo fica assistido. E essa transição que nós passamos tem trago um resultado enorme para a igreja. A gente hoje tem aqui mais de 150 irmãos só envolvidos nesse trabalho de igreja em casa, fora os visitantes, fora as pessoas que frequentam a sua igreja. Então, nosso processo é culto de domingo e de quinta. Aprenda a amar a Deus nesse culto. Culto nas casas, que é célula, igreja em casa. Aprenda a amar o próximo. A partir do momento que a pessoa frequenta os cultos oficiais da igreja, ama a Deus, vai para o culto pequeno, do grupo pequeno, ama o próximo, aí sim ela pode servir o ministério e servir o reino. Então todo mundo aqui que trabalha nos ministérios precisa estar inserido no trabalho de igreja em casa. É bem assim. O pastor, nós temos 20 equipes. 20 equipes, vamos passar a pressão agora. Mais 20 equipes. Estamos crescendo, evoluindo, no propósito, Lógico que isso acho que é o grande diferencial, Porque às vezes a gente está no barco e remando totalmente ao contrário. Isso talvez não surja um efeito tão grandioso, mas quando nós estamos na direção certa, alinhado no propósito, isso traz um desenvolvimento muito grande, e nós temos vivido isso, como o Senhor já compartilhou aqui com a gente, e eu faço parte também desse movimento aí junto com meus irmãozinhos, as bênçãos de Deus, e discipular não é fácil, como o Senhor falou assim, nós estamos crescendo aí nisso aí, desenvolvendo, e não é fácil mesmo liderar, não é fácil discipular, mas quando nós aprendemos a amar a Deus e a amar o próximo, nós sabemos que servir é uma consequência daquilo que Deus aperfeiçoou em nós, E nós somos gratos, eu posso falar, acho que assim, pela igreja IBRP, pelos líderes, pelo Senhor trazer clareza pra gente, ser usado por Deus para trazer nós um direcionamento, um propósito, de como verdadeiramente nós podemos ser úteis, aqui para servir no reino. Porque não adianta a gente estar aqui para servir, nós sabemos que precisamos servir, mas de repente estamos totalmente desalinhados, fora mesmo do percurso certo. E nós somos realmente muito gratos a Deus por isso. Você sabe disso, talvez, muito tempo que a gente acompanha isso. Eu sou totalmente contra defender bandeira de nome de igreja. Sim. Eu acho que um grande problema das igrejas e dos pastores é achar que Deus é exclusividade de uma denominação. É verdade. E achar que todo mundo que trabalha é diferente do pastor A, do pastor B, ou da igreja A, igreja B, está errado. Eu acredito que cada pastor, cada ministério recebe uma estratégia de Deus. A nossa estratégia é trabalhar com discipulado. Sim. A nossa estratégia é trabalhar com um grupo pequeno, com igreja em casa. Nós não queremos dizer que quem trabalha em outro modelo está errado. Sim. Porém, nós temos que ser fiel àquilo que Deus entregou para nós. E esse trabalho, ele faz com que todo membro seja importante. É verdade. Então, muitas vezes a gente chega na igreja como entretenimento. Sim. Então, eu vou na igreja porque eu quero receber um serviço, uma palestra, uma música boa e tal. E não é essa a ideia. Sim. A ideia é, você vem no grande culto, no culto de domingo, ou no culto de quinta, no nosso caso aqui a gente tem um culto de quinta, que é um culto mais profético, mas assim, vem no culto de domingo receber uma palavra, abastecer para gastar na semana em algum lugar. Quando, e você acompanhou isso de perto, qual que era o meu problema e o meu sofrimento? Tudo que eu fazia como pastor, ou a grande maioria das coisas, as pessoas falavam assim, eu faria diferente. Eu não faria isso. Não tomaria essa atitude. Quando eu entreguei o pastoreio para as pessoas, todo mundo começou a valorizar o trabalho do pastor. Por quê? Porque você tomar uma atitude como pastor lá na sua equipe de igreja em casa é muito difícil. Então, acabou eu sendo mais compreendido com o que eu fazia e os líderes mais envolvidos. Então, a gente tem pessoas na igreja hoje aqui que começaram a visitar o trabalho de igreja em casa e hoje são líderes. E pegaram a responsabilidade e no final todo mundo está feliz, E eu acredito que esse trabalho aqui que a gente está começando hoje, de entrevista, de conversa e tal, vai nos ajudar a entender melhor o que tem acontecido na vida dos irmãos.
que não é a igreja. Não é a igreja. A igreja sem Cristo, ela não é nada. A igreja sem Cristo é só uma denominação. Então, Cristo é o cabeça da igreja e a igreja contribui para a obra de Cristo. Mas a igreja não é necessariamente Cristo. Ela contribui para a obra de Cristo. E quando eu falo igreja, não de forma universal, sim, igreja local. Sim. A Igreja Batista Renovada de Paulistano está contribuindo para a obra de Cristo. Amém. E traz uma grande responsabilidade mesmo, eu Você de fato. Você é líder. Com a graça de Deus, sou líder e de verdade. Isso que o senhor falou é essencial mesmo. Quando talvez, ou com certeza, era uma dessas pessoas que falavam assim, meu, fazer diferente. Meu, mas por que o pastor tá fazendo desse jeito? Mas por quê? É porque quando a gente olha fora do cenário e não está sendo um participante do cenário, é muito fácil a gente falar, eu fazia, talvez poderia ser desse jeito, mas quando a gente entra dentro e é um dos participantes, né, um dos protagonistas ali, vamos assim dizer, do enredo, do cenário, a gente começa a visualizar de outra forma. E pra mim, eu comecei a compreender muita coisa. Você já murmurou já com o pastor, né? Pastor viaja. Pastor não faria isso? Tipo isso. Mas hoje, assim, eu penso totalmente diferente. E a gente pensar, né, de uma forma certa, biblicamente, não é fácil, na realidade, né? Não é fácil, mas que nós possamos continuar, assim, centrados mesmo, sendo... a nossa maior referência ser a Bíblia, né, assim como a gente tem sido, né, e o pastor sempre traz pra gente, né, essa clareza baseada na Bíblia, não em seus achismos, né, isso que move também, né, que nos move. Então o Senhor sempre busca direção aí na Bíblia e isso é grandioso, é bom demais. Ó, eu passei a minha adolescência inteira aprendendo e ouvindo Marcos 16:15, sim, que ir de pregar o evangelho a toda criatura. Verdade. Certo? Então, ir de pregar o evangelho é uma das obrigações da igreja, que é o cunho mais evangelístico. O discipulado, ele já está baseado em Mateus 28:19, que é ir de fazer discípulos. Sim. Fazer crente e fazer discípulos são coisas totalmente diferentes. Totalmente. Então, a gente fazia o quê? Pregava o evangelho, anunciava o evangelho, mas não tinha a capacidade e a orientação de fazer discípulo. O discipulado é difícil porque você tem que trazer para perto. E a gente deixa, né, essa responsabilidade apenas de pregar o evangelho para andar com pessoas. Sim. E qual que é a dificuldade nossa? De todas as pessoas. Todas as vezes que eu trago você para o meu convívio, para fazer discípulo, eu tenho que trazer você para perto. Sim. Então você tem que sentar na mesa comigo, você tem que conviver comigo. Eu começo a mostrar quem realmente eu sou. Verdade. E por medo de mostrar quem eu sou, eu prefiro manter você no culto de domingo. Porque no culto de domingo eu pareço ser perfeito e você parece ser perfeita. Mas quando você traz a pessoa para o discipulado, aí é difícil. Porque tem como ser personagem só pregando o evangelho. Sim. Mas não tem como ser personagem fazendo discípulo. Verdade. Entende? Porque aí você vai saber se eu trato bem minha esposa, se eu trato bem meus filhos, se eu trato bem minha igreja, como eu me comporto quando eu estou fora do ambiente da igreja. Então é uma dificuldade que a gente tem. Porém, aqui a gente pode dizer que a gente conhece os irmãos. Sim. Ah, pastor, isso quer dizer que não tem ninguém na sua igreja que faz coisa errada? Claro, como qualquer outra igreja. Porém, a gente sabe realmente quem é a Ilana, quem é o pastor Jefferson, quem são os nossos líderes. Então, eu acho que isso é fundamental. Tem muita gente ainda que está preso em pregar o evangelho. Só que pregar o evangelho, você tira a sua responsabilidade. Você joga a responsabilidade toda no evangelho, que é poderoso. Sim. Então, Jesus vai te mudar, Jesus vai fazer um milagre, Jesus vai te transformar. Só que o discipulado eu vou te ajudar, eu vou ajudar na sua transformação, eu vou orar com você, eu vou ensinar você. E aí começa uma dificuldade que eu já tive, ainda Sim. tenho, claro, mas a intenção agora é trazer as pessoas para perto. E eu acredito que essa forma de conversa, de trocar ideia, talvez é uma coisa que a igreja deveria ter descobrido há muito tempo, porque é o que Jesus fazia. Jesus sentava, né, na mesa com seus discípulos ali e conversava. Passou muito mais tempo conversando do que pregando. Na realidade, tem uma grande dificuldade porque quando nós estamos acostumados com uma coisa e desconstruir, é muito difícil.
E na realidade eu penso assim que nós vivemos muito tempo mascarados, né? Porque quando você não está na mesa, você está distante, querendo ou não, você se mascara, né? Você começa a ter uma vida fictícia, vamos assim dizer, né? Tipo, na minha casa eu sou uma coisa, na mesa com a minha família eu sou uma coisa, dentro do templo eu sou outra totalmente diferente. Isso que acabava até mesmo desestruturando muitas famílias, né? A falta de compreensão, nossa, mas a pessoa é cristã e dentro de casa age desse jeito, né? Então, a exposição da mesa, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais quebrado e precisa ser quebrado. Porque nem sempre a exposição, as pessoas têm a exposição como algo negativo, mas não é algo negativo, porque nós precisamos ser desconstruídos para sermos construídos por Cristo, né? E querendo ou não, essa veracidade de saber quem você é, quem eu sou, não vai só mudar você que eu estou discipulando, mas sim a mim também, né? Porque quando nós estamos juntos, você é afiado, eu sou afiado, e as suas experiências me ajudam, me reconstrói, e a minha também te reconstrói. Então, eu acho que nós temos que sair, sabe, desse medo, de ter medo da exposição. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, né? E nós precisamos evoluir. E a evolução precisa que nós venhamos tirar as nossas máscaras, na realidade, né? E a mesa traz, assim, muita clareza, né? Mas que nós não venhamos ter medo, sabe? De mostrar quem nós somos, sabe? Sim. E com isso, nós seremos moldados, transformados aí, cada um com a ajuda do seu líder, seu discipulador, né? Para quem está de perto aí, contribuindo para a evolução, né? Para maturidade em Cristo, né? Espiritual, até mesmo humana, né? E isso é muito bom. O membro da nossa Sim. igreja, o membro de outras igrejas, tem que entender que todos nós estamos num processo Sim. de melhora, Verdade. de aprendizado. Então, por exemplo, as pessoas que vão assistir, né, esse episódio aqui da nossa conversa, tal, do Sim. nosso projeto, daqui a, sei lá, alguns anos, vai ver que melhorou. Verdade. Entende? Inclusive a gente tem que pedir a paciência, tem que ter paciência, porque a gente está aprendendo a fazer e tal. Não está da forma que a gente quer, Sim. mas nós estamos num processo de construir, de evolução e tal. Inclusive eu quero agradecer, né, nosso patrocinador. Como é o nome do patrocinador aí, né? Renovesol. Renovesol, energia solar. Então, se você está precisando aí de um projeto novo para economizar, o nome é Renovesol. A Ilana está tomando um café ali muito bom, né? Coisa que a gente não pode revelar para você, que aqui na igreja o pó de café que tinha é muito ruim, e aí o café ficou parecendo um chá, mas ela está tomando. Eu falei, Ilana, na hora que você tomar o café, você faz uma cara bacana, né? Porque a gente não pode, né, assustar quem está assistindo a gente. Então, mas é isso, a gente está, né, no processo. Eu quero aproveitar o momento, né, que é né, essa abertura do Talkincast. Acertei? Talkincast. O Douglas falou assim, pastor, é Talkincast. Então aprendi. E para agradecer, né, a liderança da igreja, agradecer o pessoal da música, do som, da mídia, todos os irmãos envolvidos nesses trabalhos. O diabo, ele age sempre achando que a gente vai fazer carreira solo. Verdade. Sabe, assim, o que mais me encanta no discipulado é que Jesus, sendo Deus, escolheu homens comuns, não escolheu homens especiais. Verdade. E criou um time. A força da igreja, da nossa igreja aqui local, falando da nossa igreja local, Sim. é a comunhão, é a galera envolvida. Você vê a igreja envolvida em todos os trabalhos. Uma coisa curiosa que acontece aqui na igreja, que eu não vejo acontecendo em outros lugares, se você posta lá que, sei lá, um slide de um projeto, quando você entra no status dos irmãos na rede social, você vê todo mundo alinhado, todo mundo envolvido com aquilo ali. Então eu de verdade, né, vou até olhar agora para os meus amigos, né, quero agradecer vocês, meus amigos, que fazem parte da IBRP, que têm contribuído para esse projeto. Inclusive, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter é gratidão. Quero agradecer todas as pessoas que já fizeram parte da nossa igreja, que agora estão servindo a Deus em outros lugares.
mas passaram por aqui, são pessoas muito especiais para a igreja. Eu sou muito feliz em ter pastoreado quem já saiu, estar pastoreando quem está conosco. Que Deus abençoe vocês ricamente. Eu quero que esse espaço aqui seja um espaço da igreja, seja um espaço, como a Ilana falou, para alcançar novas pessoas com os testemunhos que a gente tem. Talvez tem muita história aqui, Ilana, muito mais bonita do que a minha, que vai ser contada aqui, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar vitória. Agradecer também, né, aproveitando, os irmãos que tiveram iniciativa de montar, né, um projeto de Talkincast ou podcast, não importa o nome, mas sem recurso. Que eu acho que a marca da nossa igreja é começar as coisas na raça. Do nada. Do nada. Então, assim, aí você tem uma pessoa que ontem era só mãe de 3 filhos, né, e agora é uma apresentadora, e aí de repente você... Mas assim... Tudo do nada, porque a referência foi o senhor. Do nada você, pastor. Do nada acontece. Então, aí você tem os irmãos envolvidos aqui na edição. Então, quero agradecer vocês de verdade. Pedir para vocês sempre estar focados, né, nesse trabalho de igreja em casa, da obra de Deus. Não esqueçam sempre, ama a Deus primeiro. Eu ouvi uma coisa, Ilana, que eu fiquei muito triste. Sim. Mas foi necessário. A gente tinha um adolescente aqui na igreja, né, tem ainda, sim, que ele começou a se envolver na igreja, começou a trabalhar na igreja. Sim. Então, assim, os pais traziam para a igreja, e ele começou a se envolver na igreja. Um dia ele estava muito desanimado e não queria fazer mais o que ele fazia na igreja. E aí eu perguntei para ele, falei, mas o que aconteceu? Aí ele falou assim, pastor, vocês falam que primeiro tem que amar a Deus, depois amar o próximo, depois servir o reino. Mas vocês colocaram para servir o reino sem amar a Deus. Meu Deus. Aquele foi a primeira coisa de dar uma facada no meu coração. Verdade. E aí eu falei, nunca mais eu quero colocar uma pessoa para trabalhar na igreja sem antes ela amar a Deus, sem o coração arder por Deus. É verdade. Porque se a gente estivesse aqui nesse projeto só por fazer, a gente já teria desistido. Não é? Por quê? Porque a gente chega aqui, aí de repente a câmera está caindo para o lado, aí de repente o cenário não é dos melhores, né? Aí se você não tem amor nisso, você acaba, se você não ama a Deus, se você não achar que essa ferramenta é para glorificar a Deus, você não faz. Então, você mesmo, né, é um resultado do discipulado, daquilo que a gente tem vivido, e você está aqui, né, dando a sua cara, né, que é muito difícil. Meu, isso é uma coisa que há muitos anos atrás seria impossível. Verdade. Mas Deus tem abençoado a gente. Quero, né, convidar as pessoas que moram aqui, né, na região. Sim. Né, você falou que a gente é da freguesia, né? Freguesia. A gente é freguesia mais pro lado da Brasilândia, perto de Pirituba, né? Aqui é o meio onde dá em todos os lugares. Aqui é o final da Zona Norte, o começo da Zona Oeste. E quem mora por aqui, não quero de verdade que ninguém saia da Zona Sul de São Paulo para vir congregar aqui. Sim. Mas quem mora perto, quer conhecer o trabalho, né, as redes sociais da igreja, Sim. no Instagram, no Facebook, né, pode entrar, pode conhecer. Nós não somos melhores que ninguém, Sim. mas a gente tem um objetivo, que é formar cada membro um líder, e em breve aí a gente vai estar abençoando muito mais vidas e credos. Amém, eu também creio isso aí. Mas tem Deus para manifestar sobre nós. E eu também quero agradecer, né, pastor, o senhor por estar aqui mais uma vez com a gente, compartilhando, né, falando um pouco, né, resumidamente, gente, tipo, muito resumidamente, né, um pouco da sua história e também da história da igreja, né, quem sabe em outros momentos, né, o pastor poderá, né, falar mais a respeito mesmo, porque é uma história, assim, muito linda mesmo, e realmente, gente, do nada, mas quando Deus, ele precisa, é necessário que se levante pessoas para trazer um novo movimento, assim, um novo assim, né, mais clareza, né, assim, sobre que aquele local, aquele lugar está precisando, do nada. É do nada para nós, humanos, né, mas diante de Deus tudo tem um propósito. No começo, Ilana, aconteceu uma coisa na nossa igreja que foi um sinal de Deus para mim. Sim. Porque a gente precisava alugar um salão. Sim. E o primeiro fiador da igreja, do aluguel da igreja, Nossa. Eu nunca tinha trocado uma palavra, eu não sabia quem era. Como que uma pessoa Verdade. que você não conhece aceita ser fiador? Então a gente tem um amigo da igreja, chamado Rodrigo, que ele sempre apoiou o ministério assim tal, mesmo que ele não seja da nossa igreja, propriamente dito, mas ele sempre apoiou o ministério.
E a gente precisava de um fiador. E esse cara, se eu não me engano, o nome dele é Fabrício. Sim. Ele aceitou ser fiador da igreja por intermédio do Rodrigo sem conhecer ninguém. Meu Deus. Então isso só pode ser Deus. A gente recebia ajuda de irmãos de outra igreja. Então assim, tudo foi acontecendo. Quando a gente comprou as primeiras cadeiras da igreja, até pouco tempo atrás, né, as cadeiras da igreja eram tudo coloridas. As pessoas, pastor, por que as cadeiras da igreja não são coloridas e tal? Porque a gente foi comprando aos poucos. Verdade. Uma pessoa desfazia, a gente comprava. Então assim, muita gente ajudando a igreja. Verdade. Muita gente. E Deus foi abençoando até hoje, né? Deus está abençoando. Inclusive, Eliana, eu queria lançar aqui um desafio, né? Para não só o pessoal da Renove Sol, né, que tem patrocinado, mas se alguém quiser patrocinar, né, o nosso Talkcast, né, pode entrar em contato com a gente. Por quê? Não que a gente quer dinheiro, né, para a igreja, ou para o pastor, ou para a apresentadora, mas para a gente conseguir comprar equipamento, câmera, cenário, arrumar, né, para alcançar mais pessoas. Então, se você tá vendo esse programa, tal, essa entrevista e quer patrocinar, eu acho que isso é uma oportunidade também para a sua empresa, né, para ajudar a gente, e certamente a gente vai ficar muito feliz, né, independente de valores, né, não é a nossa intenção. A gente vai também usar o Talkcast para ajudar os irmãos que são empreendedores da igreja, que têm os seus projetos. Isso vai ser para a igreja. Essa ferramenta aqui vai ser para a igreja. Eu estou muito feliz realmente estar aqui com você. Né? A gente já deu risada demais hoje. Deu muita risada. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que Deus abençoe a gente, né, Ana? Amém. Que Deus venha nos ajudar. E a agenda da igreja? Fala a agenda da igreja. A agenda da igreja. Então, a agenda da igreja, nós temos a segunda-feira, né, que nós temos aqui o treinamento de líderes, mas também antes do treinamento nós temos oração, né, porque o crente sem oração não é nada. Os encontros começam às 7h30, né, se de repente você está em um local próximo à igreja, né, precisa de um lugar para estar orando, para buscar Deus, aqui está o lugar. Então você venha participar conosco. Nós temos também às terça-feira, né, os nossos encontros que a gente chama de Igreja em Casa. Né, estamos localizados aqui no bairro do Jardim Paulistano, assim, em vários locais, né? Se você entrar lá no Instagram, você pode acessar o mapa de perfil onde você se localiza melhor para poder ir a um encontro, né? Assim, não existe equipe melhor, não existe líder melhor. Assim, nós estamos tudo no mesmo propósito, né? Estamos alinhados aí para somar para o reino, né? Para crescermos, né? Ser uma massa assim bem grande de cristãos aí. Tá bom? E temos os cultos também de quinta-feira. Aqui, como o pastor falou, é um culto mais evangelístico, né? Um culto mais profético, né? Para as pessoas baseado mesmo nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Então, convido vocês também a estarem, né, aqui com a gente. Começa às 20 horas, termina às 9h30. É um culto super rápido, gente. Às vezes, assim, o culto tá tão glorioso que eu falo assim, meu Deus, já acabou. Mas isso é para deixar você com um gostinho de quero mais, então vem aqui estar com a gente. E temos cultos também de domingo, que é às 9 horas da manhã, para você que, né, precisa estar com a família à tarde, precisa almoçar, venha de manhã estar aqui com a gente. E também temos os das 18h30, né, que para você que quer sair com a sua família de manhã, esteja com a gente às 18h30. Então, todos esses trabalhos pensando, né, em vocês para poderem estarem aqui, né, não deixar de estar também buscando a Deus nesse processo de amar a Deus na igreja. Então, para ser acessível mesmo a todos os públicos, então vem aqui com a gente. Nós não estamos fazendo propaganda da IBRP, né, pastor? Não, Mas não vou dizer que eu amo a minha igreja, gente. Claro. Né? Mas vem aqui participar com a gente, é bênção, como outros ministérios também, né, tem sido de grande influência aí no reino de Deus. Então, sinta-se à vontade a estar conosco, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer, como o pastor falou assim, vai desculpando os erros, né? Mas nós estamos aqui em evolução, né? Se inscreva no canal. Se inscreva. Ô, pastor, como apresentou? Se inscreva no canal, porque senão você vai direitinho pro inferno. Não, gente, o pastor tá pegando pesado. Não, é assim, Vai pro não, inferno. não vai, pastor. Então não vai mais pro inferno. Ó, acessa aí na descrição, tá bom? Do YouTube, na rede social lá no Instagram, no Facebook. Manda então, pros amigos.
Compartilha. Pode dar pros inimigos também, mas pra todo mundo, de gente. preferência pros amigos. Por favor. E eu quero fazer um registro aqui. Que eu falava registro. Agora é registro. Eu aprendi a falar registro. Tudo que a gente faz aqui é uma história. Tudo é uma história. E assim, ó, eu nunca esqueço das pessoas que construíram história conosco. E nesse primeiro Talking Cast eu quero agradecer o Alexandre, o nosso copeiro, o nosso homem da fita isolante, né? A Letícia e o Douglas. Que não deixam de ser importantes, né? Que estão aqui e olha. Mais importante que a apresentadora, viu? É mais importante do que o pastor. Bem mais. São mais importantes que o pastor. Então eu quero agradecer eles. Né? Daqui a um tempo, pode ser que a gente, né, tenha evoluído. Sim. Pode ser que eles já estejam sido enviados para outros lugares. Mas eles vão lembrar que fizeram história hoje aqui conosco. Então eu quero agradecer. Que Deus abençoe vocês. Agradecer todos os ministérios da igreja. Ministério infantil, de homem, de mulher, de jovem, de adolescente. Eu amo vocês. Que Deus abençoe mesmo. E todos os nossos amigos de longe, de perto. Eu tenho amigos, né, em vários lugares da cidade, do estado, então de outros estados do Brasil. Muito obrigado pelo apoio que vocês sempre deram para nós. Independente de igreja. Sim. Sirva a Deus, busque o Senhor, tenha aliança com a sua igreja e assim Deus vai nos abençoando. Obrigado, Ilana. Você é uma bênção, você é uma bênção. Obrigado. Continue firme. Amém, Jesus. Que dá tudo certo. E não se esqueçam, amar a Deus, amar o próximo e servir o reino.